Muita gente acha que religião e ciência não podem andar lado a lado. E isso é uma grande bobagem. Na verdade, a ciência pode ajudar a comprovar que muitos acontecimentos relatados nas escrituras sagradas realmente ocorreram. E é sobre isso que eu irei falar. Para começar, vamos falar sobre a Arca de Noé. Em 2014, 4 estudantes de física da Universidade de Leicester testaram as instruções dadas no livro do Gênesis para a construção da Arca de Noé. Eles queriam ver se a arca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura realmente flutuaria. Para quem não sabe, um côvado é o comprimento da ponta do dedo médio de uma pessoa até o cotovelo, que os alunos padronizaram em aproximadamente 48 centímetros. Isso significa que a própria arca teria cerca de 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. As dimensões são como as de um pequeno navio cargueiro. A Bíblia diz que a arca foi feita de madeira de gofer ou gofer, mas ninguém sabe exatamente como era essa madeira. Especialistas acreditam que era um tipo de cipreste. Então, os alunos decidiram usar isso para seus cálculos. Quando vazia, uma arca de cipreste pesaria pouco mais de 1.000 toneladas. Em seguida, os alunos tiveram que determinar quanto peso a arca poderia suportar sem afundar. Eles sabiam que a densidade da arca não poderia ser maior que a da água. Caso contrário, o navio afundaria. Portanto, supondo que a embarcação tivesse a forma de uma caixa, o peso máximo que poderia suportar, sem afundar, era de quase 51.000 toneladas. É o mesmo peso de aproximadamente 2,1 milhões de ovelhas. Então, a arca poderia ter carregado 2 exemplares de cada espécie. Bom, existem até 8 bilhões de espécies distintas no mundo, mas a maioria poderia sobreviver a um dilúvio sem ter que embarcar na arca. Além disso, os estudiosos bíblicos observam que Gênesis se refere a 2 de cada espécie criada, o que provavelmente se refere a um número menor de animais. Supondo que toda a vida aquática permanecesse no mar, os alunos estimam que apenas 35.000 pares de animais precisariam ser levados a bordo, o que a arca teria sido facilmente capaz de fazer. Isso também seria possível caso bebês ou espécimes jovens de animais enormes, como elefantes, fossem levados para ganhar espaço. E como Noé conseguiu todos esses animais em primeiro lugar? Alguns cristãos sustentam que Noé construiu a arca em terreno elevado e Deus simplesmente fez a maioria dos animais migrar para lá para se proteger do dilúvio. Simples assim. Se você conhece a história de Jesus, deve saber que Caifás foi o sumo sacerdote de Israel, que presidiu o julgamento de Jesus antes de entregá-lo ao governador romano Pôncio Pilatos para ser crucificado. Em 1990, trabalhadores que alargavam uma estrada em Jerusalém tropeçaram em uma antiga caverna funerária contendo 12 ossuários, que, para quem não sabe, são caixas de calcário que guardam restos mortais. Um ossuário ornamentado trazia a inscrição: José, filho de Caifás. Esse nome se encaixa com o registro do historiador judeu do primeiro século, Flávio Iosefo, que se referiu a Caifás como José, chamado Caifás do Sumo Sacerdócio. O ossuário, elaborado e decorado, continha os ossos de um homem de 60 anos que tinha aproximadamente a idade de Caifás quando ele morreu. Os arqueólogos também observaram que a escrita nos ossuários e na parede da caverna era o tipo de linguagem usada pelos trabalhadores do cemitério no primeiro século. Um dos ossuários
continha uma moeda de bronze de 43 depois de Cristo, o que é mais uma evidência de que os ossuários foram colocados na caverna durante o primeiro século. Mesmo diante desses fatos, ainda existe uma controvérsia. Arqueólogos céticos notaram que a tumba em si não é tão sofisticada quanto você esperaria para o local de sepultamento de um sumo sacerdote. E enquanto outros judeus ricos da época tinham seus ossuários delicadamente inscritos, a escrita no ossuário de Caifás parece ter sido grosseiramente arranhada com um prego. O ossuário está agora no Museu de Israel, em Jerusalém, embora os ossos tenham sido enterrados novamente no Monte das Oliveiras em 2008. Outro ossuário foi descoberto em Israel e identificado como pertencente à filha de Caifás. O ossuário foi removido do seu local original por ladrões, mas os arqueólogos atualmente acreditam que seja autêntico. No ossuário está gravado as seguintes palavras: Miriam, filha de Yeshua, filho de Caifás. Apesar de todas as provas de que Jesus Cristo esteve entre nós, ainda há quem questione a sua existência, não é? Bom, mas vamos considerar o Jesus histórico, de acordo com as evidências reais. Estudiosos acreditam que Jesus, na verdade, nasceu por volta de 4 a.C. e foi criado na fé judaica em Nazaré. Um arqueólogo chamado Ken Dark acredita ter encontrado uma casa do primeiro século onde Jesus pode ter vivido quando criança. E para ele, essa seria a prova definitiva da existência de Jesus. Na década de 1880, algumas freiras descobriram pela primeira vez uma estrutura de argamassa e pedra construída em uma encosta. Artefatos encontrados dentro da casa sugerem aos arqueólogos que era a residência de uma família judia. Por exemplo, potes de calcário teriam sido usados pelos judeus porque acreditava-se que o calcário era particularmente puro. Embora a casa tenha sido abandonada durante o primeiro século, Dark afirma que foi identificada como a casa de Jesus durante o período bizantino, quando foi decorada com mosaicos. Os bizantinos também construíram a Igreja da Nutrição sobre a casa para protegê-la. As cruzadas reformaram a estrutura nos anos 1100. Isso sugere a Dark que as cruzadas também queriam proteger a casa de Jesus. Mesmo assim, a casa foi incendiada no século XIII. O fato é que existem grandes evidências de que essa realmente tenha sido a casa onde Jesus viveu, ao menos era nisso que os bizantinos acreditavam. Porém, Dark destaca que é impossível dizer, com 100% de certeza, ao mesmo tempo que não há nenhuma boa razão arqueológica para que tal identificação deva ser descartada. Então, outra coisa, podemos considerar também que as famosas pragas do Egito provavelmente são reais, mas não exatamente como são descritas na Bíblia. Moisés fala de um dos grandes eventos da Bíblia, as 10 pragas do Egito. Pragas de insetos, rios de sangue, escuridão eterna. Como os cientistas poderiam explicar isso, hein? Bem, uma teoria é que eles poderiam ter sido causados pelas mudanças climáticas. Vamos imaginar que após décadas de chuva farta e bom tempo, uma mudança repentina para um clima perigosamente seco, aparentemente, causou estragos no Antigo Egito. À medida que o Nilo estagnava, teria desencadeado as pragas, incluindo enxames de insetos e o colapso de algas vermelhas. Quase todas as primeiras pragas, doenças, furúnculos, sapos, podem simplesmente ter surgido por causa do rio estagnado, enquanto as outras podem ter surgido por causa de uma erupção vulcânica que aconteceu em algum lugar do mundo. Será? Bom,
Segundo cientistas, cerca de 3.500 anos atrás, a ilha vulcânica de Thera colapsou em uma explosão apocalíptica, com tantas cinzas flutuando pela estratosfera, coisas como escuridão total e gigantescas tempestades de granizo seriam completamente possíveis. Para os israelitas que odiavam os egípcios, isso facilmente teria sido intervenção de Deus. Veja bem, eu não estou falando que o que foi descrito na Bíblia é mentira. Hein? Eu estou apenas dizendo que tudo isso realmente aconteceu. Mas talvez o motivo das pragas não tenha sido um castigo de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, é dito o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. De certo modo, uma maneira de interpretar isso é que os blocos de construção do universo são simplesmente imperceptíveis aos olhos dos humanos. A física apoia essa ideia, considerando o conceito de átomos extremamente minúsculos que compõem praticamente tudo. De fato, os átomos são o que forma praticamente tudo o que os sentidos humanos podem perceber, de objetos do cotidiano a outras pessoas e até o próprio planeta. Átomos idênticos, quando juntos, formam os elementos químicos, que são as formas mais simples de substâncias obtidas através de processos químicos comuns. Os átomos são tão pequenos que, se você pegar 100 milhões de átomos de hidrogênio e alinhá-los, eles não teriam mais que 1 centímetro de comprimento. Os átomos são compostos de partículas ainda menores. Seriam necessários 1000 prótons ou nêutrons para corresponder ao diâmetro de um único átomo de hidrogênio. Prótons e nêutrons, por sua vez, são 1000 vezes maiores que os elétrons. Então, de certo modo, sim, Deus fez o mundo a partir de componentes invisíveis. Essas foram algumas passagens bíblicas que foram comprovadas pela ciência. Nos vemos logo mais. Até a próxima. Tchau.